Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre materiais de construção civil. Nossos convidados são os professores de Engenharia Civil da UFG, Helena Karaszek e Oswaldo Cascudo. Bom, nós falamos sobre concreto no início do programa. E um outro material muito presente na construção civil é a argamassa, utilizada para elevação de paredes, unindo blocos de concreto ou cerâmica, e para revestimento de superfícies. Pesquisadores da UFG ganharam reconhecimento nacional ao produzir uma argamassa diferente, com uma pegada sustentável. Olha só. A argamassa é composta tradicionalmente por cimento, areia, cal hidratada e água. Mas pesquisadores da Escola de Engenharia Civil da UFG tiveram a ideia de acrescentar nessa mistura um material que vira lixo na maioria das construções: as embalagens de cimento e cal. Todo canteiro de obra que a gente vai, hoje a gente encontra esse resíduo, né? Toda obra está usando cimento, está usando cal, e a embalagem desse material é um saco de papel, né? Embora papel seja potencialmente reciclável, esse em especial tem uma grande limitação pela contaminação. Sempre fica um resíduo do cimento ou da cal nessa sacaria que impede a sua reutilização, né? E como o volume gerado é muito grande, surgiu essa ideia de transformar essa sacaria numa fibra, né, processá-la até ela virar uma fibra e incorporar esse material na argamassa. Os resultados foram tão positivos que o trabalho venceu um prêmio nacional de sustentabilidade promovido por uma grande construtora brasileira. Testamos em alvenaria com bloco cerâmico, alvenaria de vedação, e ano passado nós testamos em alvenaria estrutural e o resultado foi muito positivo, porque nós conseguimos uma redução da variação dimensional desse material e também conseguimos uma melhor aderência dessa argamassa no substrato, né, que eram os blocos. O material desenvolvido na UFG resolve parte de um grande problema da construção civil, o lixo produzido. Calcula-se que nos grandes centros urbanos, o ramo seja responsável por até 70% de todo o resíduo gerado, especialmente pelo tipo de construção que o Brasil tem, de caráter artesanal. Isso é um impacto ambiental elevadíssimo, tanto pelo consumo de recursos naturais, quanto depois o que fazer com todo esse resíduo que sobra, que na maioria das vezes não é descartado de forma correta, né? E nós tivemos recentemente uma revisão na lei, né, que regula a disposição desses resíduos, e em breve nós não poderemos mais ter aterros, né? Então a gente não pode deixar que esse material fique aí no ambiente. Uma saída seria essa, porque é um baixo custo, né? Um resíduo que até então não tinha onde ser descartado, ele acabava, a gente fez um levantamento aqui na região de Goiânia, mais de 90% desse resíduo estava sendo enviado para aterro, sendo que não é permitido, porque pela classificação da resolução do CONAMA, ele é tido como um resíduo reaproveitável. E uma solução que a gente conseguiu e que pode ter, a gente não tem números exatos disso, mas a gente acredita que ele tem uma vantagem também econômica, né? Porque você primeiro não está gastando com a disposição desse resíduo, porque o construtor paga para tirar o resíduo de dentro da obra dele, e o volume de argamassa produzida é maior, né? Então gera uma economia, principalmente com areia. A gente substitui um pouquinho da areia da argamassa pela fibra. Professora Helena, a gente falou do concreto, falou da argamassa agora. Qual a diferença entre o concreto e a argamassa? Bom, na realidade vocês definiram bem aí no início do programa, e eu diria assim que a argamassa e o concreto a gente poderia dizer que são primos, são parecidos, mas que têm algumas funções diferentes. Então assim, a argamassa é uma mistura de aglomerantes, e que pode ser cimento, cal, gesso, areia, né, o agregado miúdo, água, e pode ainda ter aditivos, adições minerais, outros componentes para melhoria das propriedades. Já o concreto, na realidade, a grande diferença de concreto para argamassa é no agregado, né, que na argamassa é um agregado miúdo, areia, enquanto no concreto se usa também o agregado graúdo, que é a pedra, que é a brita. Então, assim, a grande diferença desses materiais está nessa composição, em nível do agregado, e também na utilização.
No caso, o concreto, ele tem basicamente uma utilização estrutural, então para construção de pilar, viga, laje, né, das estruturas de concreto. E a argamassa, as argamassas são usadas para a construção das paredes, então a argamassa de assentamento da alvenaria, a de revestimento das paredes, a argamassa de reboco. Depois a gente tem argamassas de contrapiso, que são usados para regularização do piso, argamassas para assentamento de placas cerâmicas, rejuntamento de placa cerâmica e argamassas estruturais. Então tem várias utilizações, mas geralmente as argamassas, a propriedade mais importante delas é a aderência, enquanto a propriedade mais importante do concreto seria a resistência à compressão, uma vez que seria para peças estruturais. Professor Oswaldo, além do concreto, da argamassa, quais outros materiais são utilizados com mais frequência na construção civil brasileira? A construção civil ela demanda uma diversidade enorme de materiais diferentes. Materiais, componentes, produtos bastante variados. Então, se a gente pensar assim em termos por exemplo, de materiais cerâmicos, a gente tem aí os tijolos, os blocos, as famílias de blocos, né? As placas cerâmicas, telhas, né? A gente tem um uso bastante significativo de madeira na construção civil. A madeira usada como sistemas de forma e cimbramento, escoramento das estruturas durante a produção da estrutura de concreto, mas também usada como esquadrias e na construção de portas, janelas, né? Para citar alguns exemplos. Então, nós temos também o uso de vidro, né? O vidro entra muito nas janelas, portas, os materiais poliméricos, como, por exemplo, o PVC. O PVC ele é fortemente utilizado nos sistemas hidrossanitários, né? Nas tubulações hidrossanitárias, além de ser usado hoje em dia, por exemplo, como forro, como esquadria, né? Na construção de janelas. A gente tem assim uma infinidade de outros materiais, por exemplo, divisórias de gesso acartonado, drywall, além do concreto e argamassa, os materiais básicos mais utilizados na construção. Professora Helena, a gente viu aí na reportagem uma argamassa que foi feita a partir de fibras, né, de saco de cimento e de cal. Quais outros estudos são desenvolvidos atualmente lá na Escola de Engenharia da UFG? Bom, então, dentro dessa parte ligado a concretos e argamassas, nós temos uma linha de pesquisa muito atuante, nós temos várias pesquisas sendo desenvolvidas e especificamente em argamassas, nós temos outras pesquisas também na área de sustentabilidade. Então, nessa área de sustentabilidade, além da aplicação então, dos sacos de cimento e cal como fibra na argamassa, a gente tem trabalhado também com as argamassas com RCD, que é o resíduo de construção e demolição, o entulho da obra. E nós estamos também desenvolvendo uma pesquisa que usa o isopor, o EPS, o reaproveitamento de resíduo de EPS também dentro de argamassas. Esse resíduo, nós estamos fazendo argamassas isolantes térmicas, então a ideia é atender a norma de desempenho, que foi comentada anteriormente, fazendo e usando um material sustentável, de uma forma então sustentável. Fora disso, a gente tem feito pesquisas também na área de desenvolvimento de novas técnicas e metodologias de ensaio para argamassas, né? E, além disso, a gente tem trabalhado muito com concreto, mas até acho que o professor Oswaldo poderia responder um pouquinho mais sobre isso. Bom, professor, segura um pouquinho, que daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto. O Viver Ciência faz agora mais uma pausa. No próximo bloco, você vai conhecer o Laboratório de Inovação Tecnológica da Escola de Engenharia Civil da UFG. A gente volta em instantes.
No Brasil, o principal fomento para a pesquisa científica é governamental, né? Nós temos esse fomento em diferentes níveis, né? Nós temos financiamentos do governo federal e do governo estadual. No caso do governo federal, as principais agências de financiamento que nós temos para pesquisa são o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a CAPES, né? A Coordenação para Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. Além disso, nós temos a FINEP, que é uma grande financiadora de projetos em nível institucional. Em nível estadual, né, o nosso principal fomento à pesquisa em Goiás é a FAPEG, né, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Goiás. Existe uma tendência a que a gente consiga aumentar as fontes de financiamento vindas da iniciativa privada, mas no momento a nossa principal fonte de financiamento ainda é governamental.